Oi pessoal, começa agora o Trabalho no Futuro, o programa que reúne ideias sobre longevidade, maturidade, trabalho e as pessoas com suas experiências. Eu, Walter Alves, hoje converso com Fernando Binhardi, que é médico homeopata gerontólogo. Fernando, muitíssimo obrigado pela sua presença, muitíssimo obrigado pelo seu tempo aqui conosco, é um prazer imenso poder te receber. Prazer é meu, Walter. Muito obrigado por incluir a gente aí. Que ótimo. Fernando, fala um pouquinho da sua carreira para nós. Um pouquinho porque eu sei que ela é muito longa. Então, assim, para a gente ter uma noção do que é Fernando Binhardi. Acho que o que é curioso na minha carreira, quando você me pergunta isso, me ocorre... Eu fui para a faculdade de medicina não para ser médico. Eu queria estudar peixe, porque eu, desde os 3 anos, me encantei com a vida dos peixes, com o aquário que meu pai me deu. E me incomodava muito a história do peixe morrer no aquário. E até um ponto que, sei lá pelos 6 anos, por aí, a gente desistiu de ter aquário. E um dia eu descobri um livrinho, era um folhetinho, que tinha lá um capítulo Doenças dos Peixes. E daí eu me entusiasmei, comecei a ter peixe de novo, comecei a estudar, com 9 anos eu comecei a estudar ictiologia mesmo. E por que eu estou falando isso? Porque o peixe não faz concessões, né? Ou ele está num ambiente e numa situação que é compatível com a vida dele, ou ele simplesmente morre, abre mão. E daí eu pude reparar como isso é verdadeiro em todas as dimensões, numa planta, em outros animais e principalmente no ser humano. Então, a doença é o fruto do meu estilo de vida. Com uma diferença, o peixe, se a água está poluída, ele não, né? Se ele pular para fora, ele até pula, fica um pouquinho fora, mas volta para dentro, não tem jeito, né? Então ele depende daquele ambiente. O ser humano tem essa capacidade, essa possibilidade de se transformar e transformar tudo que está ao seu redor, né? Então eu diria que a saúde, o bem-estar, a felicidade é uma opção nossa. A gente pode optar por ser saudável e feliz, né? E daí foi essa a minha trajetória. Eu comecei na Escola Paulista de Medicina, lá nos anos 80. Quer dizer, me formei em 80, comecei em 70 e pouco. No primeiro ano da faculdade eu já dava aula de peixe, porque, enfim, já tinha estudado um pouquinho. E a partir dali eu fiquei muito nas básicas, né, querendo estudar peixe. Até que no 3º ano eu encontrei a clínica, me encantei por essa possibilidade de fazer algo de concreto para que a pessoa pudesse ser feliz, né? E é interessante como isso, né, evoluiu, porque daí tive uma longa trajetória, fui estudar fora, um monte de coisa. E nos últimos anos, mais precisamente nos últimos 10 anos, eu trabalhei com meditação em terceira idade, numa população em estado de vulnerabilidade socioeconômica no bairro de São Mateus, no Hospital Geral de São Mateus. Foram inicialmente 140 idosos, hoje, 10 anos depois, já passaram por lá mais de 500, a gente está comemorando esses 10 anos de existência do programa, e foi muito evidente o quanto se valer desse método chamado meditação, que recoloca o indivíduo em contato com a sua essência, com a sua, vamos chamar assim, com a sua natureza divina, né? Faz diferença na vida da pessoa. Então, esses 140 demonstraram que quem efetivamente aderiu à meditação deixou de ter doença crônica, deixou de ser hipertenso, deixou de ser diabético. Nós tivemos 3 casos de cura de glaucoma, que foi uma surpresa. Foi tão surpresa que agora eu estou indo para um congresso de oftalmologia comentar isso, né? E o comentário que eu vou fazer, porque na literatura já tem alguns trabalhos mostrando isso, então não é novidade. Mas o que eu vou comentar? Por que algumas pessoas meditam e se curam de glaucoma? E por que outras pessoas meditam e não se curam de glaucoma?
Sim. Né? Ô, Fernando, em relação ao trabalho, você tem alguma coisa, alguma discussão sobre Isso em relação ao sobre trabalho. isso em relação ao trabalho? Então, acho que já começa pelo termo, né? A gente está habituado a falar de trabalho e se esquece que a etimologia da palavra trabalho vem de tripalho, que é um instrumento de tortura. Então já está embutido no conceito etimológico de trabalho a noção de tortura, ou seja, algo que está na contramão da felicidade e do bem-estar. Entretanto, é da natureza humana laborar. Então, talvez o grande desafio da vida, mas que é inexorável na maturidade, é como é que eu posso viver a minha maturidade laborando e não trabalhando, né? E não me, contrariando a minha natureza com uma atividade diária que não diz respeito à realização da minha instância espiritual, vamos dizer assim. Você tem resposta para essa pergunta que você fez? Como é que a gente pode laborar ao invés de trabalhar? Então, a experiência que a gente tem no mundo corporativo é que as empresas, e quando eu digo empresas, eu estou falando basicamente da alta direção de algumas organizações, né, compreendem isso que a gente acabou de falar e aderem a um programa de bem-estar nas suas empresas que fundamentalmente envolve a possibilidade da meditação, o rumo da prosa muda, né? Então, hoje a gente até oferece nas organizações cursos de formação de líderes, monitores de bem-estar. Então, faz parte do programa do curso formar essa pessoa que tem uma bagagem tecnológica reconhecida, mas que nem sempre tem a habilidade de liderar, né? E hoje mudou muito o conceito de líder, né? Antigamente, líder era aquele cara que homogeneizava, né? Punha todo mundo na mesma farda, ficava tudo igualzinho e tal. Então, assim, aparava a diversidade. Hoje, líder é aquele cara que consegue orquestrar a diversidade, portanto, respeitando as individualidades. Então, além da gente auxiliar essas pessoas a despertarem o líder adormecido que está dentro deles, a gente ajuda essas pessoas a não só adotarem na própria vida ferramentas de construção de saúde com bem-estar, como equipa essas pessoas para, como líderes, disponibilizarem recursos de bem-estar no cotidiano organizacional de maneira customizada. Então, assim, para esse liderado, eu vou falar disso, vou ensinar isso. Para aquele liderado é outra coisa que é mais importante. Então, a gente trabalha nessa ideia dos vários níveis, né? Um nível físico, metabólico, vital, mental e supramental, e auxilia essas pessoas a reconhecerem o que é necessário em cada um desses níveis para se ter não só saúde, como consequência de um laborar, de um ser que está a serviço do seu papel no grande sistema universal. Sei. Fernando, hoje, quando a gente pensa no futuro do trabalho, né, ou no trabalho no futuro, a gente se depara com intensa tecnologia tomando conta de tudo isso e a gente tomando um lugar, utilizando as nossas competências pessoais, o que hoje se chama de soft skills. Você está dentro disso? Você acredita nesse caminho que aponta, que pelo menos esse setor aponta? Como é que você enxerga isso? Então, vamos ver uma crise que a gente está vivendo, que é a famosa crise do smartphone, né? Hoje não é incomum você ver numa mesa de restaurante 3, 4 pessoas sentadas ao redor da mesma mesa, cada uma olhando para o seu celular e não raras vezes se comunicando por meio do celular, né?
ok, eu acho que é uma tecnologia que está aí à nossa disposição, mas o quanto, especialmente as crianças, né, hoje já se fala numa síndrome de déficit de natureza, que afeta todos nós, mas em particular as crianças, né? Hoje as escolas, especialmente na Escandinávia, principalmente a primeira escola, né, do bebê até a idade da alfabetização, acontece predominantemente fora de sala de aula, mesmo no frio, né? Por quê? Para ver se reconecta esse ser humano com a sua natureza por conta de estar na natureza. Por isso que a gente tem um centro de ecologia médica que reconhece que a doença é um fenômeno ecológico que acontece na pessoa, mas com raízes em todo o sistema, desde a forma de como o alimento é produzido até nas suas interações sociais. Então, o que a gente observa é que o colaborador, veja que esse termo já é um pouco melhor, né? Não é o trabalhador, o colaborador, aquele que labora com, né? Que diariamente revisita a sua essência por meio de uma prática de 20 minutos 2 vezes ao dia, de reconexão com a sua essência, né? Por meio da meditação, ele cursa um cotidiano diferente, né? Espontaneamente, né? Quando eu digo que a gente se lambuza da nossa essência por meio da meditação, os rumos que a gente toma, desde que assim, se eu viro à direita ou à esquerda quando eu sair da porta, né? São diferentes a partir desse impulso que nasce da reconexão. Como você está falando em tecnologia, é como se você trabalhasse muito com o computador, de repente ele fica lotado de janelas abertas, de não sei o que, e daí você dá um reset. Né? Vamos voltar para o plano original. Meditar é voltar para o plano original. Que mesmo que eu vim fazer aqui? Qual que é a minha função nesse grande sistema? Né? E quando você retoma isso, a primeira coisa marcante que acontece você faz saúde, você constrói saúde, né? E isso a gente pôde demonstrar, como eu te disse, nesse ensaio, e não só eu, quer dizer, tem vários trabalhos no mundo inteiro. Hoje a literatura só de meditação supera aí, está perto dos 10 mil trabalhos mostrando. Então, isso na empresa ajuda bastante. Sim. E o Fernando daqui a 10 anos? Vamos projetar? Olha, eu acho que eu me vejo cada vez mais a serviço do grande sistema, né? Talvez usando uma linguagem um pouco mais religiosa, né? Ser cada vez mais um perfeito instrumento da vossa paz, né? Que hoje é um fato concreto científico, né? Na medida que se descobriu o bóson e se reconhece que existe um mundo de bósons que é perfeito e que é esse mundo de bóson, por isso que inclusive o bóson foi apelidado de partícula de Deus, né? Porque é uma dimensão da realidade que é a maquete da perfeição. E cada um de nós, desenvolvendo a sua habilidade contemplativa, pode se alinhar com essa perfeição e ser um instrumento de perfeição no cotidiano da imperfeição. Fernando, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Foi adorável poder conversar com você. Eu que agradeço, Walter. Muito obrigado. Se você gostou dessa nossa conversa, dê um like e compartilhe. Nós da Maturity Jobs te esperamos no próximo Trabalho no Futuro. Toda terça-feira um novo programa vai ao ar. Até!